Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Agora conversaremos sobre um tema muito importante, o acompanhamento de alunos na universidade. E estão aqui para isso a Adriane Pelissoni, que é pedagoga pela Unicamp, mestre na área de ensino, avaliação e formação de professores e doutora na área de psicologia educacional, ambas pela Unicamp. Atualmente é supervisora da área acadêmica e orientadora educacional do Serviço de Apoio ao Estudante, SAE, da Universidade Estadual de Campinas. E a Marilda Aparecida Dantas Graciola, que é graduada em Psicologia pela Universidade de São Francisco e pedagoga pela Unicor, mestre em Psicologia pela Universidade de São Francisco e doutora em Psicologia Educacional pela Unicamp. Atua como orientadora educacional no Serviço de Apoio ao Estudante, SAE, da Unicamp. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada a respeito deste trabalho. Quem gostaria de começar? Acho que eu posso começar, Silvio, dizendo que a gente faz muitas coisas aqui na universidade. A gente faz oficinas, faz palestras, e no nosso serviço a gente até conduz algumas disciplinas. E uma das disciplinas é uma disciplina de um programa específico da Unicamp, que é um programa de formação interdisciplinar, e nós damos a disciplina que chama As Profissões, né? Que os alunos escolhem o curso da graduação estando aqui na Unicamp. Mas nesse curso, eu como professora dessa disciplina As Profissões, tinha uma estudante que acabou de sair do ensino médio, escola pública, acostumada com a escola, e muito acostumada, e ela se apresentou no primeiro dia, e nós temos muitos alunos aqui, a gente faz muitas coisas. E ela era uma pessoa que participava em todas as aulas, fazia ótimas colocações, e toda hora eu chamava, então, Letícia, e ela respondia, Letícia, não sei o quê, e foi o semestre, e ela sempre era muito participativa, gostava muito das colocações dela, conversava comigo no final da aula. Aí, eis que no último dia de aula, ela chegou e falou assim, professora, posso fazer uma pergunta para você? Mas é meio indelicado. Eu falei, claro, fica à vontade. Por que você me chama de Letícia? Eu falei, porque você chama Letícia? Ela falou, não, eu chamo Angélica, professora. Eu falei, mas por que você nunca me corrigiu? Você passou o semestre, eu te chamei de Letícia. Ela falou, eu sabia que você estava falando comigo, mas eu não sei, eu achei que você sabia que eu era Angélica e não Letícia. Então, assim, eu passei o semestre cuidando ela de um nome errado. Ela teve a coragem de perguntar para mim, mas a gente deu muita risada. Eu falei assim, não, mas você não chama Letícia? É a Letícia? Não, eu sou a Angélica. Ficamos todo mundo nessa situação, né? E eu acho que isso é, às vezes, para mostrar que, às vezes, a gente está na condição, às vezes, de professor, né? São muitos alunos. A gente consegue perceber algumas coisas, mas ela poderia, a qualquer momento, ter falado, olha, eu não chamo Letícia, eu chamo Angélica, né? Então, eu acho que, para mostrar que foi uma das coisas mais inusitadas, que a Angélica virou Letícia por um semestre e não contou para ninguém. E a Marilda? Olha, eu tenho uma história também para contar que me marcou bastante, né? Já tem um tempo que isso aconteceu. Então, dentro aí das atividades que a gente desenvolve aqui na orientação educacional do SAE, nós temos uma disciplina sobre autorregulação da aprendizagem. Então, ela é uma disciplina aí aberta para todos os alunos da graduação e eles se inscrevem como uma disciplina eletiva. E a gente já vem construindo essa disciplina aí há 10 anos, com diferentes turmas, com turmas em diferentes períodos, e o objetivo é ajudar o aluno a promover a esse processo de autorregulação da aprendizagem, né? Nós usamos um material específico para conduzir essa disciplina, né? É um livro, e o livro a gente leva e traz para todas as aulas. A gente tem um carrinho lá, que a gente carrega o carrinho e vai com o carrinho em sala de aula. Depois, ao final da aula, a gente retoma, guarda o carrinho e assim segue aí nossas atividades, né? Então, os alunos leem alguns trechos, né, desse livro,
para as discussões, para as atividades. São vários livros, né, em torno de 30, 40 livros. E uma vez eu estava folheando um determinado livro e encontrei um bilhetinho de um aluno que frequentou essa disciplina, não sei exatamente em que momento ele frequentou, porque a disciplina ela acontece todo semestre, e era um bilhetinho desse aluno que não se identificou para algum outro aluno que pudesse manusear esse livro fazendo a disciplina, né? E o bilhetinho dizia assim, algo mais ou menos assim, olá, bro, de brother, né? Aproveite bastante essa disciplina, né? Ela vai mudar sua vida como mudou a minha. Então, eu achei, assim, bem inusitada, assim, essa criatividade, né? Esse bilhetinho motivacional para poder incentivar aí quem pudesse abrir esse livro em algum momento. Muito bem. Então, você já deram uma dica, né, nas suas situações do que é esse serviço. Mas contem, o que é exatamente esse serviço do SAI? Então, acho que eu posso começar, né? O SAI, ele é um serviço de apoio, né? E isso em qualquer universidade tem, seja a pública ou a privada. E aqui na Unicamp a gente tem um setor, que é o SAI, que é esse serviço, que junta vários tipos de apoio. Então, a gente tem o serviço social, que fala mais das bolsas de permanência estudantil. A gente tem o serviço de apoio psicológico, psiquiátrico, que é mais da questão das emoções, dos atendimentos mais relacionados a aspectos psicológicos, e nós temos a orientação educacional. Então, a orientação educacional é esse acompanhamento mais acadêmico que a gente faz para habilidades ou situações que são requeridas para a universidade, mas muitas vezes não vem só porque eu passei no vestibular, não vem com o aluno. Então, aqui na Unicamp a gente tem esse setor que a gente promove tanto situações para o desenvolvimento dessas habilidades, que são de autonomia, de gerenciamento do tempo, como a gente também faz quando alguém precisa, eu estou muito perdido, não sei se esse curso é para mim, e aí a gente faz um acolhimento, uma escuta, que pode ser mais individual ou também pode ser em grupos, a gente gosta muito e faz muitos grupos, workshop. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento acadêmico, mas não é de conteúdo, de situações que envolvem essa permanência na universidade. Tem áreas que são mais da permanência mais objetiva, né? Então, eu preciso de bolsa para o transporte, para a universidade, preciso de bolsa para me alimentar, ou eu preciso de um apoio mais da questão emocional, e a gente aqui na Unicamp faz esse apoio mais pedagógico. Uhum. Acho que vale também comentar que o serviço ele é um serviço de busca espontânea, né? Então, os alunos, eles tomam conhecimento, a gente tem um trabalho bastante intenso aí de divulgação das atividades desenvolvidas, da programação, formada aí por webinários, oficinas, rodas de conversa, e eles se inscrevem de acordo com o interesse deles, né? De acordo com a disponibilidade de tempo, de acordo com o que eles estão, o que faz sentido para eles naquele momento. Então, é uma atividade extracurricular para todos os alunos de diferentes cursos, né, de diferentes momentos que eles estejam aí na sua graduação. E vocês têm alguma série, algum ano que esse serviço é mais demandado? Algum ano da universidade, né? Olha, eu acho assim, a gente tem várias atividades que a gente faz e vai dependendo muito do envolvimento também da universidade. Então, eu vou dar 2 exemplos. Então, a gente, por exemplo, trabalha nesse programa, que é um programa de inclusão social da Unicamp, que é o Profis, que é esse de formação interdisciplinar superior, no qual o melhor aluno da escola pública da cidade de Campinas fica 2 anos nessa formação interdisciplinar e depois ele escolhe um curso de graduação. Então, a disciplina As Profissões faz muito do que a gente trabalha na questão do desenvolvimento de carreira, né? Então, como que eu faço uma escolha mais qualificada? Mas isso é uma disciplina. Então, isso, todo primeiro semestre nós estamos lá. Aí, o ano passado, a gente foi solicitada por um curso, que é um curso novo na Unicamp, de engenharia física, né?
que é um curso novo no Brasil também, porque os alunos estavam precisando de ajuda para escolher os estágios, ok? Então, e aí a gente vem como profissionais dessa área que entende da permanência estudantil, da escolha, do desenvolvimento de carreira, e aí a gente fez uma disciplina para engenharia física, mas esse foi um pedido da coordenação para trabalhar essa situação do desenvolvimento de carreira que acontece na universidade, que é a escolha do estágio, as diferentes áreas de trabalho. Então, a gente tem, estou falando mais de disciplina, mas a gente também faz uma pequena oficina, por exemplo. Então, nosso trabalho, ele depende muito desta comunidade. O que a comunidade aqui está solicitando? O Profis, todo ano. A engenharia física, agora vai ser sempre no primeiro semestre também. As disciplinas de autorregulação, as oficinas de autorregulação é todo semestre. Então, nossa semana aqui, a gente tem atividades que acontecem todas as semanas, mas a gente tem webinários para trabalhar questões, por exemplo, a gente, semana passada, fez um webinário sobre autorregulação e inteligência artificial, que era uma coisa que, pensar 2 anos atrás, talvez não seria uma pauta, mas como que a gente, enquanto universidade, olha para uma série de recursos tecnológicos que estão interferindo no processo do aprender, como que a gente faz isso, né? Então, acho que a nossa área é uma área que dialoga com muitas áreas, né? Então, a gente não pensa os processos acadêmicos isolados, né? Porque tem que ter relação com o professor, tem que ter relação com prática de ensino, tem que ter relação com a comunidade acadêmica, o que é requerido. Então, é uma área de ligação, mas pensa no aluno. O que eu preciso fazer para estar dentro dessas relações? E aí tem relações étnico-raciais também, a questão dos estudantes deficientes. Então, a gente sempre tem vários braços, né? A gente tem coisas que a gente faz no semestre e tem coisas que a gente cria a partir de uma demanda da universidade. Acho que a gente tem, assim, algumas divisões, meio que para orientar um pouco da nossa atuação, né? Além dessas demandas que vão surgindo sem tanta programação, né? A gente tem lá uma visão voltada para os alunos que são ingressantes, né? Que estão fazendo ali a transição do ensino médio para o ensino superior, né? O que é um momento bastante crítico da vida do estudante na universidade. Então, ele requer, assim, um apoio bastante importante dos órgãos da universidade, né, dos pares, dos professores, porque é uma mudança importante e impactante na vida desse estudante, né? Ele vai se deparar ali com um universo, né, de possibilidades, talvez muito diferente do que ele já conhecia até então, né? Então, a gente tem essa visão dessa demanda, né, inicial, quando o estudante chega na universidade. Então, a gente tem atividades voltadas para esse público. E depois a gente tem mais um público de meio de curso, né? Então, ele já está integrado, ele já é um veterano, ele precisa desenvolver aí uma série, né, de habilidades, de competências relacionadas ao curso dele, né? Ou mesmo por interesse, por conta da vida profissional. Então, a gente também oferece algumas dessas possibilidades de desenvolvimento. E temos um outro bloco, né, de atuação que está relacionado aos alunos de final de curso, né, aos alunos que estão ali fazendo a transição da universidade para o mundo do trabalho. Então, podem surgir dúvidas sobre o planejamento de carreira, né, sobre a busca de trabalho, sobre a construção da sua apresentação para esse mundo do trabalho. Então, muitas vezes eles têm dificuldade de reconhecer essa trajetória acadêmica, né? O que pode ser mais valorizado, né? O que eu preciso valorizar e colocar, né, nesse currículo para me apresentar, e conhecer um pouco sobre o funcionamento do mundo do trabalho. Então, acho que, em linhas gerais, a gente teria esses 3 momentos aí de uma atuação mais intensa, né, com alguma variação, né? Às vezes, aluno ingressante vem também saber sobre finalização de curso. Então, A Unicamp, como uma das melhores universidades do país, ela recebe alunos de fora da localização geográfica, né? Dos mais variados estados e cidades do Brasil.
E vocês lidam também com isso, essa adaptação, que ele sai da cidade dele, do grupo familiar, vem para a cidade. Essa é uma questão que vocês têm que lidar? Eu acho que sim, tanto que agora a gente desenvolve o programa de mentoria, porque a gente percebeu que eram muitas coisas, né, que acontece. O primeiro semestre é o semestre crítico, né, porque muitas vezes a pessoa estudou ou na mesma escola, ou a escola era muito mais controlada externamente, então tinha o orientador que manda entrar na sala, e a universidade parte de um princípio da autonomia. E muitas vezes essa autonomia ainda não está desenvolvida. E os alunos ficam muito perdidos, né? E eu mesmo, outra situação inusitada, quando eu vim trabalhar aqui na Unicamp, eu fui fazer a disciplina de cálculo. Porque eu escutava muito, não é possível fazer, não consigo, né? E eu queria entender quais eram essas dificuldades. E eu senti isso na pele, porque eu não conseguia nem saber em que lousa o professor estava. Aqui no ciclo básico, a sala tem 6 lousas, são 3 pares de lousa. Então o professor começa a escrever, aí ele muda a lousa, aí só que ele muda a outra, e eu falei, não era o conteúdo, eu não sabia uma localização espacial de 3 pares de lousa, de lousa mesmo, né? Então eu só estou dizendo coisas inusitadas. E aí o que a gente, percebendo isso, a gente, como órgão central, a gente não conseguia atender todo mundo. Tem gente que socialmente conseguia achar o seu grupo e tinha dicas de funcionamento. Aqui na Unicamp tudo é redondo, né? Então andar aqui na Unicamp já é um desafio, porque você tem que pensar, ao invés de reto, você tem que pensar, daqui para cá, eu não preciso dar a volta, eu só faço assim, né? Então a gente agora, desde 2021, desenvolve o programa de mentoria, que a gente tem um aluno veterano que apadrinha um estudante ingressante para falar desse processo de adaptação. Tinha vários cursos que tinham o papel do padrinho, né? Então, por exemplo, na medicina, o padrinho tinha um papel de que ele passava o caderno mágico, que era o caderno das disciplinas, que ia orientar sobre como era o curso. Mas não tinha uma organização para toda a universidade. Então, desde 2021, a gente faz no primeiro semestre para os ingressantes desse programa de mentoria, pensando na complexidade que é essa adaptação no primeiro ano, principalmente, porque é um jeito de estudar muito diferente, normalmente as pessoas vêm, às vezes, da mesma cidade, né? Então, a Campinas é uma região metropolitana, mas ele nunca tinha vindo para esse lado da cidade, tem uma outra questão do ônibus, é uma outra lógica, e aí eu levo 2 horas para vir para a Unicamp e volto, e eu moro na mesma cidade, Adriano. Como que eu faço para viver com 4 horas a menos da minha vida? Certo. Então, são questões que a gente acaba com os próprios veteranos ajudando, né? Então, assim, essa rede que tem que ser construída, dessa autonomia, do sentido do aprender não é mais só ir à aula, o aprender acontece na fila do bandejão, o aprender acontece em atividades extracurriculares, né? Então, como que a gente se disponibiliza para fazer isso também? Isso é importante. E como vocês lidam também com um aluno que quer largar o curso ou a universidade? Porque sabemos que esse é um problema nacional. Eu estava vendo dados na universidade pública um pouco menos, mas chega em torno de 30%, né? Pelo menos dados gerais, que é um índice alarmante, é altíssimo, né? Vocês lidam com isso também? E como? Sim, Silvio, essa demanda é uma demanda trazida pelos estudantes em diferentes momentos do curso, né? Ele pode ser um ingressante, ele pode estar no meio do curso, muitas vezes até o final do curso, e ele apresenta aí dúvidas, né? Será que eu escolhi o curso certo, né? Será que esse curso é para mim? Então, a gente tem recebido, sim, essas demandas, e nosso trabalho é ajudar o aluno a entender qual é o gatilho disso, né? Por que ele está com essa dúvida, né? O que desencadeou essa crise, né? Essa dificuldade aí de enfrentamento, né? E a gente sabe que muitas vezes os alunos eles ingressam na universidade escolhendo um curso sem ter passado aí por uma orientação profissional, então muitas vezes a escolha é uma escolha não refletida, né? Ou com informações superficiais, ou um curso
muito idealizado, né, ou muitas vezes pressão da família para fazer um determinado curso, ou uma pressão social para fazer um determinado curso. Então, nós desenvolvemos aí tanto os atendimentos individuais, quanto oficinas para ajudar esses estudantes a entender qual foi o caminho que ele percorreu, né, até chegar nessa dúvida, né, ou muitas vezes ele está no curso e descobre outros interesses, né, descobre que ele gostaria, né, e queria fazer outras coisas, o que é muito comum, né, o que é esperado também, ele pode desenvolver esse interesse para outras áreas, e a gente ajuda ele a pensar sobre essa mudança, né, se já é uma decisão, se já está definido, como que a gente faz, como que a gente concretiza, então, essa mudança, né? Ajuda ele a pensar num plano de transição, né? Ou muitas vezes ele precisa de um tempo maior para poder refletir, buscar mais informações, né? Ou às vezes ele está com uma dificuldade numa determinada disciplina, então a questão é mais voltada a conhecimentos prévios que não estavam tão fortalecidos, né, ou tem uma dificuldade maior para acompanhar um determinado conteúdo, e aí ele começa a se questionar. Então, muitas vezes, nessa situação, a gente precisa ajudar ele a desenvolver estratégias de estudo que sejam mais eficazes, que sejam mais produtivas para ele, né, e aí, à medida que ele vai percebendo que ele está conseguindo avançar, consegue aí ter uma compreensão, reconhece isso, a dúvida tende a ir se diluindo, né? Então, ele acaba mantendo-se no curso, né? Ou às vezes já está, só para finalizar, desculpa te cortar, né? Ou às vezes já está no final do curso, ok, vou finalizar esse e tento pensar numa próxima etapa aí de formação, ou mesmo de carreira. E o serviço consegue diminuir a evasão? E tem poder para, por exemplo, um aluno que quer trocar de curso, de provocar dentro da Unicamp mesmo essa mudança? Acho que nesse momento posso dar algumas respostas institucionais, né? A gente não acredita que quando o aluno quer sair, né? Às vezes nem ele consegue reconhecer porque ele quer sair. Às vezes é um movimento de evasão que não é uma escolha qualificada. A gente talvez não diminua, o estudo que a gente fez, a gente não conseguiu ainda metrificar, né? Diminuímos ou não. O que a gente percebe dos casos que a gente acompanha, dos módulos que a gente faz, por exemplo, a gente faz um módulo de bem com o meu curso, refletindo sobre a escolha. A gente chega que o aluno, no final, ele tem uma escolha mais qualificada, se ele quer ficar ou se ele quer sair. Às vezes ele quer sair, não é do curso, da universidade, ele quer ir para uma outra área para ter outras possibilidades de carreira. Então, essa escolha foi pensada, foi organizada, o que era possível para aquele momento. Não foi uma escolha assim, estou indo mal no curso, quero ir embora. Né? Então, o que a gente sabe que aqui na Unicamp, a gente tem mais o que a gente chama migração do sistema e não uma evasão do sistema universitário. Então, quem decide sair acaba migrando de curso, ele não abandona o ensino superior. Às vezes não tem um curso aqui na Unicamp, então ele vai sair da universidade por conta disso. Mas ele fez, né? Então, acho que um dado muito importante, quando a gente começou a fazer esse módulo de bem como meu curso, a gente fez isso, já vai fazer quase 10 anos. E a gente perguntava para os estudantes que fizeram cancelamento de matrícula. Vocês conversaram com alguém da universidade sobre essa decisão? 80% diz que não. Nem professor, nem coordenador do curso. Por isso que a gente acabou fazendo este módulo para que a gente pudesse ter pelo menos uma escolha, uma escuta apoiada, né? Não para evitar a evasão, mas para qualificar esse processo. Isso é muito bom. Eu, como orientador profissional, recebo essas demandas e, às vezes, não são coisas tão objetivas, de fato. Quer dizer, eu não gostei das pessoas que eu estou convivendo, ou não me dou bem com as pessoas que eu estou convivendo por algum motivo. Ou tem uma matéria, como você falou, né? E eu acho que ter esse serviço é muito importante. Agora, a universidade é grande, né? Não sei quantos mil alunos ela tem. Também chega aluno de pós-graduação aí ou não?
Chega? Silvio, chega sim. A gente recebe alunos de mestrado, doutorado, de pós-doc também, então nós atendemos esse público também e as demandas são diversas também, né? Fez a escolha pela carreira acadêmica, mas também não foi bem uma escolha, né? Era o que tinha de opção naquele momento, acabou dando uma continuidade na formação, e aí está no curso e também começa a ter dúvidas, né? Será que eu vou para o mundo do trabalho, encerro a continuidade, né? Essa transição do mestrado para o doutorado, né? Ou ainda tem algumas dificuldades nas relações, né? Relações com o grupo, relações com o orientador, relações das normas, né? De cada curso, né? De cada programa da instituição. Então, essas são as principais demandas que a gente depara com esse público. Hoje a gente vive, introduzindo outro assunto, como uma epidemia de depressão, né? Às vezes muito graves, que levam a pessoa a abandonar, com ideias de suicídio, que afetam a sua, lógico, participação no curso. Vocês lidam com isso? Como é que isso é trabalhado por vocês? Chega para vocês? Como é que é isso? Às vezes até uma coisa que a gente entendeu que é muito multidisciplinar, né? Alguém que não está bem, né? Às vezes está adoecido, ele fala, às vezes, de uma maneira muito mais simbólica, ele não está bem. Às vezes, por exemplo, eu já recebi um caso de um professor que pegou na prova dizendo, espero não estar aqui para ver o resultado dessa prova. Claramente era alguém que estava muito desesperado em sofrimento. Então, o nosso papel é acolher, a gente faz uma primeira escuta e encaminha para o serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico. Né? A gente não ignora, se é uma questão urgente e emergente. Alguém que está dizendo, vou me matar agora, é o hospital das clínicas, ele precisa de médico, ele precisa de algumas coisas. Mas se é uma questão mais urgente, uma desesperança muito grande, a gente escuta e faz esse encaminhamento para o setor que vai trabalhar aí com aspectos mais psicológicos ou psiquiátricos do adoecimento. Mas então, essa escuta pode acontecer com a gente. Mas isso não fica dentro do SAI, é isso? Vocês encaminham para instâncias da universidade que tratam disso, é isso? Isso, é que o serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico, ele faz parte agora do serviço de apoio ao estudante. Então, é muito multidisciplinar e é muito legal, muitas vezes, quando você está discutindo com a psiquiatra que a fonte do adoecimento é o não pertencimento, são questões que estão no corpo do sujeito, a gente precisa acolher aquele sujeito, mas a gente também precisa, enquanto instituição, olhar para outras esferas para protegê-los, para colocar. Então, o bom do serviço estar no mesmo guarda-chuva é que a gente ocorre o sujeito, mas quando é uma situação da instituição, aí a gente trabalha junto com a instituição. Muito bem, eu agradeço as contribuições, esse serviço muito importante, então, aluno, procure na sua universidade um serviço semelhante, e até o próximo Desafio Profissão.